Olá, eu sou a Daniela, do Bibliotecária Leitora, e hoje eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês sobre o livro K, Relato de uma Busca, do Kucinski, é o Bernardo Kucinski. Essa edição aqui, ela foi publicada pela Kozak, na IF, e é, como sempre, muito bacana, né? Os espaçamentos são legais de se ler, a capa também é bem bacana. É um livro bem agradável de ler mesmo, porque, enfim, com o formato dele sendo menorzinho, eu acho que deu pra aproveitar um pouco melhor a leitura, principalmente pra mim que leio muito na rua. Então, o que vai falar o livro, né? Ele vai contar a história de um pai. No começo da história, eu imaginei que eram contos, mas na realidade é um romance. Então, o pai, ele já vai nos apresentar ali o sumiço da sua filha. A sua filha, ela era uma professora de uma universidade e ela simplesmente desapareceu. Ela não deixou vestígio nenhum, ninguém sabia dela, nenhuma de suas amigas sabia. E aos poucos o pai foi descobrindo um pouco mais sobre a vida da filha. Descobriu que ela era comunista, que ela se casou escondido e que ela estava um pouco contra o governo, porque esse livro se passa na época da ditadura militar. E aí o pai começou a ouvir uns boatos, né, de que talvez o governo tivesse pegado sua filha, porque isso estava acontecendo com outras famílias também, as pessoas estavam desaparecendo, né. Então tem, assim, vai contar, o livro vai contar o relato desse pai atrás da sua filha, né? Então, todas as pessoas que entraram em contato com ele, tudo o que as pessoas falavam para ele, todas as buscas que não deram certo, todo o desespero daquele pai. E é um livro assim que te deixa sem ar, é um livro que te deixa muito emocionado, é um livro que faz você pensar mesmo sobre esse período, né, da ditadura militar, pessoas que até hoje são dadas como desaparecidas, que não tem vestígios daquela pessoa. E esse pai também, ele viveu na época, ele era da Polônia, então ele viveu na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então ali ele tinha uma certa visão de como eram os desaparecimentos, vamos dizer assim, né, dos judeus, no caso dele, né, na Polônia. E tem até uma parte aqui que eu fiquei muito assustada, muito... Enfim, que ele fala assim: Cá tudo ouvia espantado, até os nazistas que reduziam suas vítimas a cinzas registravam os mortos. Cada um tinha um número tatuado no braço, a cada morte davam baixa num livro. É verdade que nos primeiros dias da invasão houve chacinas e depois também. Enfileiravam todos os judeus de uma aldeia ao lado de uma vala, fuzilavam, jogavam cal em cima, depois terra e pronto. Mas os goim, que é o plural de pessoa não judia, mas os goim de cada lugar sabiam que os seus judeus estavam enterrados naquele buraco, sabiam quantos eram e quem era cada um. Não havia a agonia da incerteza, eram execuções em massa, não era um sumidouro de pessoas. E aí, depois de você ler a história, você vai saber um pouquinho sobre a história do autor, né? Que no caso, o autor, ele teve o sumiço de sua irmã, que até hoje ela é dada como desaparecida. E acreditamos que esse tenha sido o fato que meio que ajudou ele a construir essa história. Em várias partes também, quem conta a maioria dos capítulos, né, vamos dizer assim, é o K, que é o pai, né? O K, ele é também um escritor e ele vai contando como que é o desespero dele, né, interior, de querer colocar aquilo para fora, mas ao mesmo tempo ele sente que é um certo desrespeito. Ele não quer colocar a história do sumiço da sua própria filha como um meio de literatura, né? Mas ao mesmo tempo ele quer mostrar isso pro mundo, tudo isso que aconteceu. Enfim, e tem alguns capítulos também que são meio intercalados, né? São outros personagens da história aqui,
São outros personagens que eles vão contando para nós, leitores, qual que é a sua situação, né? O que acontece na sua vida. Então tem um dos capítulos aqui que me chamou muito a atenção, que foi a esposa de uma dos governantes, não, de um dos políticos, né, que estavam envolvidos ali no sumiço das pessoas, né. Então, essa esposa, na verdade, eu não sei nem se era esposa, mas ela conta como se ela fosse uma mulher à parte que estava envolvida com essa pessoa, porque ele já era casado e tal. Mas essa mulher, ela vai contando tudo o que ela sabe, o que ela mais ou menos imagina que seja, o que ela imagina que esteja acontecendo. E aí você vai vendo o sofrimento dessa mulher também. Porque por mais que ela saiba que o namorado, o marido dela, seja uma pessoa má, pra ela, no íntimo dos dois, ele é uma pessoa muito carinhosa. E aí você fica pensando, como que uma pessoa pode conseguir amar outra pessoa, sendo que ela faz atrocidades com a maioria das pessoas que não é do mesmo, enfim, da mesma opinião política dela, né? É uma coisa que faz a gente pensar muito. É um livro que me deixou um pouco até temerosa, né? Até onde que o ser humano vai para defender as suas opiniões. E é algo para se dar muito medo, né? Ainda mais hoje em dia, né? As meninas aí do YouTube, elas estão fazendo aquele projeto de leitura, né? Leia Ditadura. Eu não estou nesse projeto, mas enfim, eu acabei pegando esse livro para ler por curiosidade mesmo. Mas a gente fica se perguntando, e na verdade o intuito delas é mostrar para as pessoas, né, o porquê que não pode haver uma volta da ditadura, como muitas pessoas hoje estão pregando, né? Como assim você quer que a ditadura volte? Como assim que você quer que militares estejam nas ruas sumindo com as pessoas? É uma coisa assim tão maluca de se pensar, né? Então, enfim, esse é um livro muito bacana, um livro muito forte, um relato muito forte, que no começo aqui o Kucinski ele fala que tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Então a gente não sabe o que é real, o que é ficção, enfim, e isso aí fica por conta da nossa imaginação. Então essa é a dica literária de hoje. Até o próximo vídeo.